Durante a investigação do naufrágio do Titanic, os pesquisadores notaram algo estranho. A parte da frente do navio estava surpreendentemente bem preservada no fundo do mar. Mas a traseira, ela estava muito danificada e a quase 600 metros de distância. Claro, ferro e aço se corroem após um século debaixo d'água. Mas se as duas extremidades pertenciam ao mesmo navio e afundaram ao mesmo tempo, por que parecem tão diferentes? Alguns especialistas agora acreditam que o Titanic não bateu apenas em um iceberg naquela noite. Eles acreditam que algo mais possa ter acontecido e causado mais danos na parte traseira. Mas o que poderia ter sido? No episódio de hoje do Wonder Facts, vamos mergulhar no mistério não resolvido por trás da destruição do Titanic. Em 1912, o desastre do Titanic aconteceu na escuridão total, a 700 km da costa de Newfound. Havia 2.240 passageiros a bordo e 1.500 deles não sobreviveram. O navio, outrora chamado de inafundável, desapareceu lentamente sob as ondas, impotente contra a força da natureza. Poucas pessoas realmente viram o que aconteceu, aquelas que conseguiram saltar nas águas geladas do Atlântico. Tudo, desde a colisão com o iceberg até os momentos finais do naufrágio, foi testemunhado apenas por aqueles que lutavam para sobreviver. O RMS Carpathia, o primeiro navio de resgate, chegou ao local 1h30 após o Titanic afundar. Felizmente, eles haviam captado sinal de emergência do Titanic. Caso contrário, aqueles que lutavam nas águas geladas não teriam sobrevivido. E a tragédia poderia ter permanecido um completo mistério. No início, os investigadores não faziam ideia do que havia causado o desastre. Mas depois, os sobreviventes revelaram que o navio havia atingido um iceberg. Essa afirmação foi confirmada no local, um iceberg foi avistado com tinta vermelha do Titanic ainda nele. À medida que a investigação continuava, um quadro mais claro surgiu. O iceberg havia aberto um enorme buraco de 90 metros no lado direito do navio. Isso representa quase um terço de todo o comprimento do Titanic, completamente destruído. Por outro lado, as testemunhas disseram que o Titanic levou quase 2h30 para afundar. Mas os investigadores acreditavam que, se o iceberg realmente tivesse aberto um buraco de 90 metros no navio, o Titanic teria afundado em minutos e não em horas. Mas naquela época, ninguém sabia a verdadeira verdade. Para descobrir o que realmente aconteceu, eles tiveram que localizar o próprio naufrágio. A busca pelo Titanic continuou por anos. E com o passar do tempo, o mistério só se aprofundou. Levou 73 anos, mas os destroços do Titanic foram finalmente descobertos. Era hora de buscar respostas para todas as perguntas que o navio havia deixado para trás. O navio repousa na escuridão total, a 4.000 metros abaixo do Atlântico. Várias expedições foram realizadas, capturando inúmeras imagens do navio afundado. O explorador oceânico Paul-Henri Nargeolet visitou os destroços mais de 30 vezes. Mas, surpreendentemente, ele nunca encontrou nenhum vestígio de um rasgo de 300 pés. Mas nesta foto de perfil do Titanic, uma seção de 30 pés se destaca, sugerindo que algo pode tê-lo atingido. Esse ponto tem apenas 11 pés quadrados, mas com base nos cálculos de especialistas, a água teria entrado a 370 galões por segundo. Nesse ritmo, levaria cerca de 2h30 para inundar completamente o navio. E de acordo com as testemunhas, foi exatamente esse o tempo que o Titanic levou para afundar. Então o mistério foi resolvido. O Titanic não tinha uma fenda de 300 pés, apenas uma fratura de 30 pés. Mas este não era o único mistério. Ainda havia mais a descobrir. E o que causou o enorme vão entre as duas sessões? Para obter respostas, recorreram à tecnologia avançada de varredura por sonar. ROVs tiraram milhões de fotos do local do naufrágio. Essas imagens foram combinadas usando computação gráfica para construir um modelo tridimensional. Esse modelo mostrou detalhes que nenhuma câmara comum ou humana poderia detectar naquela profundidade. De acordo com o modelo tridimensional, a popa de 399 pés parece como se seus conveses tivessem se dobrado uns sobre os outros, como se o navio fosse feito de papel, não de aço. Os pedaços do navio se partiram e estavam espalhados pelo fundo do mar. Apenas 2 motores gigantes, cada um do tamanho de uma casa, ainda estão conectados. Mas há mais um detalhe crucial escondido no modelo. Quando a popa bateu no fundo do mar 110 anos atrás, deixou cicatrizes ainda visíveis hoje. Essas marcas, vistas apenas no modelo tridimensional, revelam que a popa girava no sentido anti-horário ao bater. A partir dessas marcas, os cientistas estimam que a popa mergulhava na água a uma velocidade impressionante de 80 km por hora. À medida que a parte traseira do navio afundava nessa velocidade, a força da água arrancava as partes soltas.
E quando bateu no fundo do mar a 4 km abaixo, todos os conveses colapsaram uns sobre os outros. Por outro lado, a seção da proa tinha um design hidrodinâmico, feito para cortar a água suavemente, assim como o navio corta a água ao navegar para frente. É por isso que a proa não girou como a popa, e a pressão da água não pôde atingi-la diretamente da mesma forma. Por fim, mais um mistério do naufrágio do Titanic de 110 anos atrás foi esclarecido. Mas ainda resta uma questão fundamental: quando o navio se partiu em dois? Você talvez saiba que testemunhas oculares relataram que o navio se partiu. Durante anos, acreditou-se que o Titanic se partiu antes de afundar. Isso é parcialmente verdade, mas não é toda a história. Primeiro, a parte da proa encheu-se de água e afundou sob a superfície, o que transferiu todo o peso para a seção da popa. O centro do navio não conseguiu suportar todo aquele peso e quebrou em dois. Mas o modelo tridimensional feito a partir da varredura por sonar conta uma história diferente. Dentro do Titanic, inúmeros objetos estão espalhados pelo fundo do oceano. Coisas como xícaras de café, pratos de jantar, lustres, bancos de convés e pertences pessoais. 90% desses itens são encontrados na seção de popa. Mais de 10 mil peças estão espalhadas por uma área de cerca de 3,2 km². Se esses destroços tivessem vindo da seção da proa flutuando na superfície, esses itens teriam sido espalhados por uma área muito maior, como você pode ver nesta animação. Os especialistas agora acreditam que esta parte do navio realmente se partiu perto da superfície e se separou da proa pouco antes de atingir o fundo do mar. Enquanto girava e mudava de direção, caiu a 600 metros de distância. Hoje, o RMS Titanic está quase completamente destruído. Os cientistas acreditam que o oceano profundo tem níveis muito baixos de oxigênio, por isso a decomposição tem sido tão lenta. Mas amostras de ferrugem mostram que o oxigênio ainda desencadeou o crescimento bacteriano. A esse ritmo, os especialistas dizem que os pisos do navio entraram em colapso nos próximos anos e o Titanic acabará perdendo sua forma original para sempre. Esperamos que você tenha gostado deste episódio dos Fatos Maravilhosos. Conte-nos o que você achou nos comentários abaixo. Se você gostou, fique à vontade para compartilhar. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos incríveis como este. Obrigado por assistir ao vídeo.